Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Com algum atraso hoje, a gente vai começar a nossa EBD. Eu convido vocês a começarem com uma oração cantada, né? Do querido Jorge Camargo, Ajuntamento. Vamos pedir que o Senhor esteja conosco, né? Soprando sobre nós o seu sopro de vida, fazendo o seu rio correr no meio da sua igreja. Vem, sopra sobre nós seu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a sua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. O Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Para terminar esse período de louvor e já começar a nossa EBD, vamos cantar mais um clássico da música popular cristã,
que é grande ao Senhor. Pastor Ademar. Assim que acabarem as propagandas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, eu sou o monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
Isto feito, nos introduzindo, né, na presença de Deus, pedindo que Ele esteja conosco nesse momento, nos orientando, nos guiando. Vamos orar para a gente começar efetivamente a nossa EBD de hoje. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, por suas bênçãos, por suas misericórdias, por esse domingo, pela chuva que cai nesse momento em Amargosa, ó Deus. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo sustento que o Senhor tem dado, mesmo àqueles que estão com diversas dificuldades, ó Pai. Te pedimos nesse momento a Tua presença, o Teu Espírito. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor conduza essa escola bíblica, ó Pai, para que possamos aprender mais de Ti, que o Seu nome possa ser glorificado, ó Deus. No nome de Jesus é que nós choramos, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, após umas 3 semanas de férias aí, né? Não necessariamente que eu tenha planejado isso, nós agora retomamos, né, os estudos do Evangelho do Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E hoje a gente vai começar o segundo livro. No primeiro livro nós discutimos, né, a racionalidade da fé cristã. Né, por que ser cristão, por que ter fé em Cristo, em Deus, na verdade, né, porque tem fé, porque acreditar que existe um Deus não é algo que seja completamente irracional, né? Obviamente que toda a questão de fé exige, né, como o nome próprio já diz, um salto de fé. Em um dado momento você vai tomar uma decisão que está para além da racionalidade científica, né? Mas isso não significa dizer que a fé seja algo irracional. Muito pelo contrário, ela é baseada, né, em evidências, não sempre evidências científicas, mas evidências cognitivas, memórias, conhecimentos antigos, ancestrais, né, que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né, e que em um dado momento tudo isso nos conduz a ter essa fé. Como cristãos, obviamente, nós acreditamos que há, sim, um poder sobrenatural que nos conduz a isso, que é o Espírito de Deus, né? A Bíblia fala que o Espírito é quem nos convence da morte, do pecado e do juízo, e é Ele quem testifica dentro de nós, né, a realidade do reino, né, e da vida eterna. Então, para além da racionalidade, isso, obviamente, é uma realidade para nós cristãos, né? Mesmo para quem tenta pautar sua vida na racionalidade pura e simples, né, que seria o oposto do cristianismo puro e simples, há um salto de fé, né? Quando alguém decide não crer em nada, ele não está sendo movido completamente pelas evidências, né? Dado que não há nenhuma evidência inequívoca e irrefutável de que não haja Deus, né? A falta de evidências não é uma evidência da falta, né? Porque não existem provas de que Deus existe, provas científicas de que Deus não existe, que Deus de fato não existe. Na verdade, isso pode representar muito bem uma limitação da ciência em investigar coisas que estão para além do seu escopo, né? E, portanto, né, quem, por exemplo, se declara ateu em um dado momento, dê um passo de fé, né? Eu não tenho nenhuma prova de que Deus não existe, mas também nem tenho nenhuma prova científica de que Deus existe, então eu escolho crer que Deus não existe. Os agnósticos, nesse sentido, aparentemente têm um pouco mais de coerência com o seu discurso científico, né? Os agnósticos não tomam uma decisão, muito embora existam agnósticos ateus e agnósticos teístas, né? É estranho, mas existe, né? O agnóstico ateu é aquele que não crê em Deus, mas não admite isso porque sabe que não tem prova de que Deus não existe. E o agnóstico teísta é aquele que crê em algum tipo de Deus, mas também não afirma dizer isso não afirma isso categoricamente, porque também não tem provas inequívocas de que exista essa divindade.
Então, mas existe o agnóstico de fato, né? Sangue puro, aquele que realmente não sabe porque não existem provas, né? Então, o agnosticismo, de certa forma, é mais coerente com o discurso científico puro, né? Não com o discurso materialista filosófico, né? Do naturalismo filosófico. Mas é mais coerente com os princípios da ciência moderna em admitir a sua incapacidade, né, de tomar uma decisão em relação à divindade em função da falta de provas, tanto para um lado quanto para o outro. O que é que a gente vai fazer hoje, portanto? Já que na primeira aula nós definimos, na primeira parte do curso, né, nós conseguimos chegar na conclusão de que é sim viável crer em uma divindade, a partir de hoje nós vamos expor aquilo que efetivamente os cristãos creem. E vamos fazer isso de forma progressiva, né? Não que eu tenha escolhido assim, mas é porque o que Lewis faz nos seus discursos lá na BBC e representou isso, reproduziu da mesma forma no seu livro, né? Então ele vai primeiro apresentar o conceito de Deus que nós temos e a partir daí as outras crenças fundamentais, os outros estatutos de fé do cristianismo, né? A partir daí é importante observar que não é necessariamente uma racionalidade filosófica, né, como ele apresenta na primeira parte do livro, no primeiro livro dele, né, sobre o certo e o errado, né? Obviamente ele abre mão da revelação, né, ele abre mão da Bíblia e usa simplesmente o seu raciocínio lógico e o amplo conhecimento filosófico que ele tem para nos levar, sem auxílio da tradição, sem auxílio da Bíblia, sem auxílio da autoridade religiosa, à conclusão de que deve existir um Deus. Ele usa para isso o chamado argumento moral, que particularmente é um dos argumentos que eu mais aprecio, muito embora alguns apologistas importantes hoje, como William Lane Craig, né, usem muito o argumento ontológico, o argumento Kalam, mas eu gosto muito do argumento moral, que é o argumento que Lewis usa. A gente viu que surgiu em Kant e tal. Agora não, agora a gente chega num ponto da história em que nos é impossível conhecer sem que a verdade nos seja revelada, né? E para isso, para começar o texto de hoje, eu quero ler, ou para começar a lição de hoje, eu quero ler 2 textos. 3, na verdade. O primeiro texto, portanto, é o texto de Gênesis 1. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos. Diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Quero ler também o capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então esse texto é um texto revolucionário, né? Esses 2 textos, na verdade, a gente precisa compreender o contexto em que eles foram escritos, né? O povo judeu, o povo hebreu, na verdade, havia passado 400 anos imersos na cultura egípcia, né? Que era uma cultura politeísta, né? E, de certa forma, panteísta, né? Por que panteísta? Porque atribuía poderes divinos aos elementos da natureza. Eu comecei a assistir uma série, não recomendo para pessoas fracas, é um pouco forte, se chama Deuses Americanos. É uma obra de Neil Gaiman que foi adaptada para a TV, passa na Amazon, né? E a grande linha, a trama, né, da história, na verdade, é uma luta entre os deuses antigos, né, os deuses do velho mundo, Odin, Thoth, Ibis, Bilquis, que eu nem conhecia a partir da série, com os deuses modernos, né? A mídia, o dinheiro, a tecnologia,
né? E nessa briga aí, você tem... a série acaba apresentando alguns desses deuses antigos, né? No episódio que eu assisti ontem, tinham três deuses africanos discutindo o que eles deveriam fazer quando a guerra começasse, né? Anansi, Bilquis e Tote, né? Tote era um deus egípcio, né? E na série, por exemplo, é o deus da morte, é o deus que vai cuidar dos preparativos daqueles que morreram, né? Mas cada elemento da natureza, né? E o próprio Tote é apresentado por uma ave, cada elemento da natureza representava uma divindade, porque os egípcios acreditavam que o elemento, por ser o promotor da vida, pelo menos em parte dela, era o próprio Deus, né? Então o sol, que trazia luz e vida para toda a terra, era o Deus máximo, era Ra. Aí você tem Anubis, que é o Deus da morte, né? Personificado, se eu não me engano, por um chacal. Aí você tem Ibis, você tem Tote, né? Você tem o Deus que representa, a deusa que representa o Nilo, né? Então você tem um panteísmo imenso, em que a natureza é confundida com a divindade, né? Quando Moisés escreve assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está separando completamente a cultura hebraica da cultura egípcia. Ele está dizendo, Deus é Deus, criação é criação. São coisas diferentes, né? Deus criou a natureza e, portanto, Deus não é a natureza. E esse pensamento é absolutamente revolucionário, porque não dá para perceber isso intuitivamente, né? Eu olho para o sol nasce todo dia, e se não tivesse sol eu sei que eu morreria, né? A natureza não conseguiria sobreviver. Então o sol é Deus, né? A lua é Deus, a chuva é Deus, né? Odin, né? Aquele que comanda os raios, que comanda a guerra, né? Então eu tenho sempre uma relação íntima entre Deus e a natureza, como se fosse uma coisa só. E mais, Deus está sempre sujeito às próprias paixões que os homens estão. Então, no final das contas, essa guerra, né, de American Gods é uma guerra movida por paixões que são humanização dos deuses, do divino, né? Então, ao invés da gente receber de Deus as características divinas, como diz Moisés no livro de Gênesis, né? Os deuses é que recebem as nossas características, né? A lascívia, o desejo pelo poder, a inveja, a raiva, né? A disputa, né? pelos corações dos servos, né? Então, os deuses têm essas características humanas. Então, há uma confusão muito grande, ou havia uma confusão muito grande no Egito, entre o que era Deus e o que era divindade. E esse texto ele faz uma distinção bem clara. Deus é Deus, criação é criação. O sol não é nada mais do que um elemento da natureza. A lua não é nada mais do que um elemento da natureza, né? A lua não é mais do que eu, muito pelo contrário. A lua foi criada por Deus para criar um ambiente propício para eu poder existir. Essa é a ideia de Moisés quando ele escreve esses 2 capítulos de Gênesis, né? Então Deus criou todas as coisas e ele não é a natureza, ele é uma coisa diferente da natureza. Outro texto que eu quero ler com vocês antes de começar o estudo, e eu escolhi aqui a nova versão transformadora porque representa melhor aquilo que eu gostaria de destacar. Eclesiastes 3, versículo 11. Eu vou até destacar aqui porque essa versão está meio complicada. Diz assim, escrito agora por Salomão: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. E preste atenção na parte B. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim.
O que é que Salomão está dizendo? Ó, todos nós temos uma relação com o divino, ou sentimos a necessidade de ter essa relação com o divino, com o sobrenatural, que é o que ele chama aqui de eternidade, né? Deus colocou dentro de nós a eternidade, né? No entanto, por causa da queda, nenhum de nós tem a capacidade de compreender completamente essa eternidade. Ou seja, nós não conseguimos entender completamente os atributos de Deus, as características de Deus, a natureza de Deus, os propósitos de Deus, né? Nós não conseguimos nem ver claramente quem é Deus, devido justamente à depravação da natureza humana, né? De modo que, ao longo da história da humanidade, você tem em praticamente todas as culturas conhecidas manifestações da relação humana com o divino, em algum nível e de alguma forma, né? Seja com uma divindade sobrenatural, seja com um elemento da natureza. Nos dias de hoje, né, com a materialidade, né, a matéria se tornou o Deus deste século, né? Portanto, tudo é em função da matéria, ou seja, o que te dá prazer, o que te faz sentir vivo, dinheiro, sexo, poder, né? Esse é o Deus do nosso século, né? A ciência se tornou também um dos deuses do nosso século. Então a gente não consegue compreender direito quem é esse Deus, portanto nós nos manifestamos, nós nos relacionamos com Deus sempre de forma enviesada. E é por isso que quando Lewis termina o primeiro livro, e ele começa agora o livro 2, ele já não vai mais apresentar isso de forma racional, porque ele sabe, ou sabia, né, que isso é impossível devido ao nosso estado de depravação, né, devido à queda. Então, a única alternativa que nós temos para conhecer Deus é através da revelação, né? E que é uma revelação gradual. Deus não diz, ó, esse sou eu. Está aqui, né, um dossiê sobre mim mesmo, vocês vão me conhecer do jeito que eu sou. Ele se revela gradualmente ao longo da história do povo, de Gênesis até Apocalipse. Então não é algo que, por exemplo, o povo judeu já tinha consciência de certos atributos de Deus que nós temos hoje. Por exemplo, o Espírito Santo. Por exemplo, o fato de Deus ser uma trindade, né? Apesar de estar escrito lá Elohim, né? Deuses, né? Criou deuses, né? Criou Elohim, criou deuses, os céus e a terra. Apesar de estar escrito lá Deus no plural, né? O judeu da época de Moisés, né, não sabia que Deus eram 3 pessoas. Isso só foi revelado com o passar do tempo. Nessa época eles nem sabiam o nome de Deus, né? Deus se revela através de seus nomes, inclusive. Quando Deus cura, ele passa a ser El Rafá. Quando Deus, né, conduz o povo na batalha, ele passa a ser Jeová Nissi, El Nissi, Deus é a minha bandeira, né? Quando Deus supre as necessidades do povo, ele passa a ser chamado de El Shaddai, né? Deus é a minha providência, é aquele que cuida de mim. Então, à medida em que o povo vai caminhando do deserto, o povo vai desenvolvendo nomes para Deus que representam atributos que estão sendo gradativamente revelados, né? E isso, obviamente, se conclui no Novo Testamento, não completamente. Paulo fala ainda aos Coríntios 13 que enxergamos como um espelho em enigma, mas só quando o que é perfeito vier é que a gente também vai enxergar com perfeição quem ele é. Então, o processo de revelação se interrompe no Novo Testamento, incompleto, e só vai se concretizar com a volta de Cristo, e com a glorificação e a ressurreição dos corpos, né? Mas, basicamente, o que é que a gente tem aqui? Revelações gradativas de Deus que vão acontecendo, reveladas, né, por meio dos profetas, e que vai nos dar uma ideia de quem é Deus. E aí a gente agora parte para a nossa lição de fato. Bora ver se aparece. Oh, glória a Deus, apareceu. Hoje, portanto, a gente vai falar sobre em que acreditam os cristãos. Basicamente, os cristãos acreditam na Bíblia, né? E naquilo a respeito de Deus que foi revelado na Bíblia, né?
Como eu falei na semana passada, nós não acreditamos em Deus porque está na Bíblia e acreditamos na Bíblia porque Deus existe. Né? Isso seria estupidez. Né? Nós acreditamos que Deus existe. Né? E porque Deus existe, acreditamos na autoridade da Bíblia. Porque acreditamos que foi Ele que a construiu, né? Através dos homens que a escreveram. Né? Ou mulheres também, não era comum, mas a gente não sabe se alguma mulher em algum momento serviu de escriba lá, né, para traduzir a palavra do profeta. Mas tem a vida de algumas mulheres também. Então os cristãos creem no que está na Bíblia, né? Mas ele não vai expor especificamente isso, né, logo de cara. Ele vai nos conduzir, né, através dessa ideia de que a revelação é a única forma da gente conhecer de fato a natureza de Deus, porque a gente não consegue apreender Deus da natureza pura e simplesmente, da observação da natureza pura e simplesmente. E essa foto, ou esse slide, representa, né, apenas três visões concorrentes de Deus. Né? Aqui a Trindade. Na verdade, eu tenho aqui Deus Pai e o Espírito Santo, né? Aqui são dois anjinhos, mas aqui representa a forma como os cristãos, de forma geral, né? E falar de cristianismo é falar de uma diversidade de tradições diferentes. Então, aqui, de forma geral, é como os cristãos veem Deus, né? Deus é aquilo que está lá escrito em Gênesis. Deus é o Criador. Ele não é a natureza, ele não se confunde com a natureza, mas ele criou a natureza e, portanto, está fora desse universo, certo? Ele não é algo que faz parte do universo, ele está fora do universo, no entanto, todo o universo está contido nele. Ele ele está além da nossa realidade e não é afetado pela nossa realidade, muito embora ele afete diretamente a nossa realidade. Uma outra visão, aqui representada por Shiva, que é a deusa da morte e da destruição, ou deus da morte e da destruição, na verdade, né? Tem até uma deusa indiana, Kali, né, em American Gods. Shiva representa, né, o panteísmo, representa essa confusão entre Deus e natureza, que é comum em muitas religiões, né? Representa o politeísmo também. Cremos estranhamente em um único Deus que ao mesmo tempo é três, né? E boa parte dos povos do mundo creem em vários deuses, normalmente em um Deus para cada atributo da natureza. E aqui é o Deus da modernidade, né? É a matéria, é a ciência, né? É aquilo que você pode ver e pegar, é aquilo que você pode sentir e experimentar, né? Então existem concepções concorrentes de Deus. Os deístas e teístas normalmente têm consciência de que estão se relacionando com Deus, né? Os materialistas normalmente não têm essa consciência, né? É preciso que a filosofia seja ensinada com mais consistência para que eles também abram os olhos para isso, né? Então, Luiz, ele vai começar dizendo no que você não precisa acreditar. Né? Você, por exemplo, não precisa acreditar que todas as religiões estão completamente erradas. Olha que coisa interessante. Eu não preciso acreditar que os egípcios estavam errados. Eu não preciso acreditar que os gregos estavam errados completamente. Né? Por que eles não estavam errados completamente? Porque eles obedeciam ao chamado de Eclesiastes 3:11, né? Eles tinham uma ânsia de entender o que era esse vazio, né? que está dentro da existência humana, que clama por algo para além da vida. E isso é universal. Né? E todo o povo, sem o conhecimento da revelação, desenvolveu alguma explicação para isso. Né? E, portanto, eu não sou, como cristão, obrigado a acreditar que as outras religiões estão completamente erradas. Eu vou, inclusive, mostrar um exemplo bem claro
aqui a respeito do hinduísmo, né, que tem correlação com as nossas próprias crenças. Então, há elementos de verdade. Veja bem o que eu estou dizendo. Existem elementos de verdade em toda a religião do mundo. Nem que seja o fato de que toda religião acredita que há algo para além da materialidade. Isso é uma verdade. E todas as religiões do mundo vão pregar isso. Né? Todas as religiões do mundo, de algum modo, vão mostrar parte da revelação. O problema é que essa revelação está corrompida. Né? Então pense numa linha histórica em que eu tinha uma comunidade que se relacionava com Deus. Né? Essa era a única comunidade humana que existia na face da Terra. Essa comunidade cai da graça, essa comunidade peca, se espalha pelo mundo. É óbvio que essa memória ancestral existe ainda dentro dessas comunidades. E tudo aquilo que lhes foi revelado quando eles conviviam com Deus está presente nessa ancestralidade. Só que a queda faz com que essa memória seja corrompida e que esse conhecimento se perca de forma completa. E aí o que é que eu vou ter, né? Em todas as tradições religiosas do mundo ao longo da história? Partes dessa revelação, ou pelo menos partes corrompidas dessa revelação. Uma crítica que se faz muito à Bíblia é que a Bíblia, na verdade, é uma compilação de histórias do povo mesopotâmico. Né? Por quê? Porque os mesopotâmicos já falavam de um Messias. Né? Na China, eu li recentemente um artigo sobre isso, na China antiga, muito antiga, antes de ter contato com o Ocidente, existia a fé em um Criador único, sem ter qualquer tipo de contato com os hebreus. Na verdade, eram civilizações contemporâneas. Então, na China, existem documentos hoje que existia o monoteísmo, era um Deus único, um Criador transcendente, como é o nosso Deus. Então, aí as pessoas dizem o seguinte, a crítica, né? Vocês creem em Jesus porque no passado alguém pegou várias crenças que eram comuns, né, e criou um mito, Jesus, que é o que vocês adoram hoje. Portanto, não faz sentido ser cristão, porque vocês não estão crendo em nada novo, vocês estão crendo em algo que é recondicionado de crenças antigas, né, que depois vocês mesmos vão lá e exterminam, né? Agora, existe uma outra possibilidade. Realmente nós não adoramos e não veneramos nada novo. Veneramos algo muito antigo, mas que se perdeu. E que a gente só teve conhecimento, só teve acesso a esse conhecimento refinado por meio da revelação. Então os sumérios acreditavam em um Messias que ia salvar e redimir a humanidade, sim, né? Provavelmente isso era um conhecimento ancestral das primeiras civilizações, né? Que se perdeu por causa da queda. E teria continuado a se deteriorar esse conhecimento se não viesse a revelação até nós, se Deus próprio não se revelasse. Bom, isto posto, Lewis vai dizer que nós temos muito mais opções do que os ateus, portanto, né? Por quê? Porque se você for ateu, a sua única opção é acreditar que está todo mundo errado. Então, muitas vezes atribuem a gente uma arrogância, né, de que nós somos os únicos que temos a verdade. Mas essa arrogância, primeiro, parte de um desconhecimento do que é o cristianismo, né? Mas essa arrogância, de fato, existe no ateísmo, no materialismo. Né? Os ateus, né, são os únicos que conhecem a verdade. Porque se o que o ateísmo prega for verdade, mesmo que em parte, todas as outras crenças estão erradas completamente. Né? Porque se não existe Deus, não existe nenhum tipo de sobrenatural, de evento sobrenatural. Se tudo que existe é matéria e energia, então todas as religiões ao longo da história da humanidade estão todas erradas. Né? Óbvio que isso não é parâmetro para dizer se os ateus estão certos ou não, mas isso é um fato. Como cristãos, muito embora sejamos exclusivistas, nós não somos obrigados a acreditar que está todo mundo errado completamente, né? No entanto, como ateu,
eu continuo sendo exclusivista e sou obrigado a crer que estão todos completamente errados. Se você é cristão, tem a liberdade de pensar que todas aquelas religiões, mesmo as mais exóticas, contêm pelo menos uma parcela da verdade, né? Que é o que eu falei, um pedacinho daquela revelação original está em cada ancestral humano lá. No entanto, é óbvio que nós cremos em coisas completamente diferentes do que outras religiões creem, né? Então, como cristão, repare, ele não está nem se referindo à Bíblia ainda, ele está usando ainda, nesse caso, um argumento lógico. No entanto, como cristão, eu obviamente tenho o direito de crer que aonde duas religiões creem de forma diferente, a minha está certa. Óbvio, senão eu não seria cristão, seria hindu, seria budista, né? Seria shintoísta. Agora, se eu sou cristão porque eu creio que aonde existem diferenças de crença, né, eu estou certo, ou o cristianismo está certo, e todas as outras estão erradas. E isso não me torna intolerante, né, não me torna opressor, muito pelo contrário, né? A história do cristianismo mostra que boa parte do tempo nós fomos oprimidos, fomos opressores também, óbvio, a história também mostra isso, né? Mas não por causa do cristianismo, né? A separar, a fragmentar, a estratificar essas várias crenças em Deus até chegar no cristianismo, que é o que ele professa e o que ele defende e faz apologia. Então, nessa marcha sistemática, a gente vê que o homem deixa de adorar ao sol, passa a adorar a Deus e hoje em dia adora a matéria. Eu tirei essa figura de um site, um site ateísta, né? Mas até eles têm um pouco de verdade, né? De fato, houve uma evolução. A grande diferença na interpretação é que eles acreditam que isso aqui tudo foi motivado pela imaginação humana, né? E o próprio Lewis, ele diz que o cristianismo não é algo que seja intuitivo, que possa ter sido criado, né? Ele é tão diferente do que a gente espera que ele não dá para inventar, né? Alguém nos deu o cristianismo, né? E o que eu falei também sobre a revelação gradual, né? Deus não se revelou da noite para o dia. Muita gente pensa na fé cristã dessa forma, né? Por que o cristianismo, né, só surge no século 0, né, ou no século 1, na verdade? Por que o cristianismo só surge no século 1? Por que mudou tanto as doutrinas do cristianismo ao longo desse tempo? Né? Por que cristianismo e judaísmo são coisas diferentes? Porque Deus se revelou de forma progressiva. E aí eles entendem essa forma progressiva como sendo, né, interferência humana e criação humana. Mas se você olhar, isso dá para entender que o homem inventou, isso dá para entender que o homem inventou, isso dá para entender que é uma projeção dos desejos humanos na divindade. Mas quando você chega no cristianismo, você vê coisas que você pensa, véi, quem inventou isso aqui tá louco. Trindade, quem pensou nisso? Né? Ser perdoado sem passar por um sacrifício físico, quem inventou uma história dessa? E é justamente por ser uma coisa tão anti-intuitiva que muita gente não crê no cristianismo, né? E de fato, né, hoje a gente, né, tem abandonado, inclusive os próprios cristãos têm abandonado o cristianismo de fato pelo materialismo, né? O neopentecostalismo está aí para não deixar a gente esquecer disso. Nesse ponto, o cristianismo alinha-se com a maioria. Deixa eu diminuir aqui. Com a maioria. Nesse ponto, o cristianismo alinha-se com a maioria. Os gregos, os romanos antigos, os selvagens modernos, os estoicos, os platonistas, os hindus, os muçulmanos, etc., contra o materialismo europeu, ocidental, moderno. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, que nós fazemos parte, né, ele faz a primeira divisão nessa marcha sistemática aí, que é: nós estamos de um lado, que são aqueles que creem em algum tipo de divindade,
e o materialista europeu ocidental moderno está do outro. Pronto, fizemos a nossa primeira divisão sistemática. Aí, a partir daí, ele começa a fazer divisões sistemáticas dentre aqueles que creem em algum tipo de Deus. Vai dividir deísmo e teísmo, depois politeísmo e monoteísmo, e dentro do monoteísmo a gente vai chegar no cristianismo, né? A primeira dessas divisões é aquela que pensa que Deus está além do bem e do mal, e é chamada de panteísmo, defendida por Hegel, né? E muito comum no Oriente. Inclusive, a maior representação disso para a gente é a religiosidade indiana, a religiosidade hindu, né? Hegel é esse rapaz simpático aqui, na verdade ele não era tão simpático assim. Ele faz parte de um movimento chamado Movimento Idealista Alemão, e o trabalho dele é tão denso e complexo que ele conseguiu dar origem tanto ao marxismo quanto ao nazismo, né? A depender de como você interpreta ele. Se eu não me engano, ele foi ligado a uma universidade em Berlim, que eu esqueci o nome agora, Humboldt, né? Universidade Humboldt, que até hoje tem uma fundação que financia projetos para quem quiser fazer pós-graduação, intercâmbio lá na Alemanha. Eu acho que ainda tem, inclusive, edital aberto para aqui Brasil, Fundação Humboldt. E dentro da própria Universidade Humboldt tinham dois grupos, né? Os hegelianos de direita, os hegelianos de esquerda. Os hegelianos de direita, já no século XX, vão formar as bases que serão usadas, muitas vezes distorcidas, né, pelo nazismo. E o principal hegeliano de esquerda é Karl Marx, que vai interpretar a obra de Hegel, criar e dar origem ao marxismo, né? E aqui é a Trimurti, ou a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o Deus criador, Vishnu é a deusa da conservação, e Shiva é o Deus da morte e da destruição. Trimurti, na verdade, quer dizer trindade. Então, repare que os hindus já têm essa ideia de trindade, de que existem três deuses, nesse caso com D minúsculo, que são responsáveis pela criação e manutenção da criação. Então, no sonho de Brahma, ele cria toda a natureza, Vishnu mantém a natureza funcionando, e Shiva é fundamental porque ele destrói tudo para que tudo recomece, né? Então tudo volta para Brahma, e Brahma dá início a todas as coisas. Então, se você olhar, toda religião tem um fundo de verdade. Existe uma trindade? Claro que existe. Não é Brahma, Vishnu e Shiva, né? Mas quem me garante, né, em que momento eu vou dizer que a trindade cristã surge disso, né, e em que momento eu posso afirmar de que isso, na verdade, é uma interpretação distorcida de uma revelação que só vai acontecer muitos anos depois dos hindus criarem esse panteão, né, o seu panteão, né? Eu recomendo, para quem puder, tem no Kindle, O Universo ao Lado, de James W. Sire. Ele é um apologista cristão, ele escreve sobre cosmovisão, faleceu em 2018, e esse livro ele dá justamente para a gente, uma ideia de como as outras pessoas pensam, né? Primeiro, ele mostra para a gente como o cristianismo pensa. Às vezes a gente não tem nem noção disso. Qual é a cosmovisão cristã? E ele faz isso de forma muito resumida e muito didática. Ele tem livros mais elaborados e mais complicados, né? Primeiro ele vai dizer como é que a gente pensa, e depois ele vai dizer como é que o materialista pensa. Qual é a cosmovisão do materialista, né? Quem está do outro lado do mundo, os orientais, como é que eles pensam, né? Para a gente ter até parâmetro de debate, de discussão, de conversa, para a gente poder se posicionar e poder entender a cabeça do outro. E não é simples. A religiosidade e, portanto, a cosmovisão oriental é completamente diferente da nossa. Realmente são universos, a gente está falando aqui universo ao lado, é o título do livro, são universos completamente diferentes.
tão diferentes que quando o Ocidente, e isso é relatado pelo Sayer, quando o Ocidente se volta para o Oriente, desiludido com o materialismo que levou ao niilismo, né, a desilusão, a ideia de que nada faz sentido, então parte na década de 60 e 70 a contracultura se volta para o Oriente. Aí você tem os Beatles passando um tempo lá na Índia, né, boa parte da obra de George Harrison, que ele vai escrever baseado nisso, John Lennon vai escrever sobre isso por causa dessas experiências. Aí você tem os hippies, né, nos Estados Unidos e se espalha pela Europa, a filosofia do paz e amor, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó, a filosofia e a cosmovisão oriental é tão estranha ao ocidental que, para conseguir ter um vislumbre daquilo que os orientais levaram milênios para desenvolver, os ocidentais passaram a usar drogas alucinógenas. Então, quando é que a cultura da droga chega na comunidade, na sociedade ocidental? Nessa época, para eu conseguir vislumbrar como ocidental que os orientais já sabiam e conseguiam ver sem auxílio de nada, eu precisava de drogas, precisava de LSD, de maconha, de haxixe, para poder abrir a minha mente e pensar naquelas loucuras, né? Para mim eram loucuras. E ele vai definir o panteísmo monista oriental, monismo no sentido de que tudo é uma coisa só, da seguinte forma: Deus é a realidade una, que é Brahma, né? Última, infinita e impessoal. Isso é importantíssimo para distinguir entre o panteísmo e o teísmo transcendental. Isto é, Deus é o cosmo, Deus é a criação, Deus é tudo que existe. Nada existe que não seja Deus. Se parece que existir algo que não é Deus, isso é Maya. Maya significa ilusão e não existe na realidade. Em outras palavras, qualquer coisa existente como objeto separado e distinto, esta cadeira não aquela, esta pedra não aquela árvore, eu não você, é ilusão. Eu sou uma ilusão como indivíduo. Você é uma ilusão como indivíduo. Esse computador que está servindo de plataforma digital aqui para mim, sala de aula online, ele é uma ilusão, porque eu e ele somos uma única coisa. Isso quer dizer que não existe também mal nem bem. Tudo é uma coisa só. E se algo parece separado, é porque isso é uma ilusão. Isso é Maya. Então, Deus é tudo e tudo é Deus. Nós somos Deus, né? Por isso tem aquela saudação também, né? O Deus que é em mim, né? Saúda o Deus que há em você, né? Essa visão é completamente da visão cristã, da visão judaico-cristã, né? Inclusive da própria visão muçulmana, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, a outra visão é sustentada por judeus, muçulmanos e cristãos. Ele usa uma analogia sempre, né? As analogias de Lewis são excelentes. Algumas são complicadas, mas em geral são muito boas, né? Ele vai dizer o seguinte, um pintor não é uma pintura. E ele não morre se sua pintura é destruída. Então Deus criou o mundo. Ele não é o mundo. E ele não é afetado pelo mundo. Se o mundo for destruído, Deus continua sendo Deus. E o James Sire ele vai definir assim o teísmo transcendental, né? Transcendental no sentido de que está para além da nossa realidade, né? Deus está além, Deus não faz parte da nossa realidade, ele transcende a nossa realidade. Deus é pessoal, significa que Deus não é mera força ou energia, portanto não é um deísmo, é um teísmo em que nós acreditamos, ou substância existente. Deus é pessoal, ele é uma pessoa. A personalidade requer duas características básicas, autorreflexão e autodeterminação. Em outras palavras, Deus é pessoal pelo fato de ele mesmo saber quem é. Ele é autoconsciente e possui características da autodeterminação, ou seja, ele pensa e age. Ele tem desejos, né? Ele tem vontades, né? São aquelas três características que nos aproximam de Deus, né? Eu nem me lembro mais quais são, mas tem a volição, que é o desejo, né? Que é a vontade, na verdade. Tem a racionalidade e tem
a capacidade de relacionamento pessoal. Então Deus é uma pessoa. E quando Moisés diz que ele nos criou a sua imagem e semelhança, quer dizer que nós somos pessoa, porque Deus é pessoa, e não o contrário. Sintetizando, se você não levar essa distinção entre o bem e o mal muito a sério, então será difícil dizer que qualquer coisa encontrada nesse mundo faça parte de Deus, né? Ele está dizendo o seguinte: se você não crê que realmente exista um mal, se você não crê que realmente exista um bem, né? Então você provavelmente é panteísta, ou você tem tendências, ou em algum momento você vai se encontrar dentro do panteísmo, né? Porque não há diferença entre criação e criatura, né? O mal também é uma manifestação de Deus, o mal também é divino, né? No entanto, se você crê firmemente que existem coisas que são de fato más e coisas que são de fato boas, então o panteísmo não é para você. Você está mais próximo de um teísmo transcendente, ou seja, de um universo que foi criado por um Deus bom, mas que de alguma forma deu errado. É claro, se você considerar algumas coisas realmente más e Deus realmente bom, você terá de acreditar que Deus esteja separado do mundo e que algumas das coisas que vemos neste mundo sejam contrárias à vontade divina. E a grande pergunta: se o Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo deu errado? Por que esse mundo desandou? É o que a filosofia chama de argumento do mal. Até agora eu apresentei argumentos em favor de Deus. Esse é um argumento contra Deus, né? O argumento do mal, não é argumento do mal porque é um argumento maldoso. Às vezes é um argumento do mal, na verdade, porque traz a questão do mal, né? Se Deus é bom, porque existe a maldade. Então, o grande argumento, e ele fala isso se referindo ao seu passado como ateu, ele vai dizer que o grande problema que ele tinha contra Deus era justamente a ideia de que o mundo parecia cruel e injusto. Se o mundo era cruel e injusto, ele não poderia ter sido criado por um Deus bom. Logo, ele teve ódio desse Deus que se dizia bom, mas criou um mundo mau e cruel, e decidiu crer que esse Deus não existia. Mas aí, com o passar do tempo, ele começou a pensar: de onde foi que eu tirei essa ideia de justiça? Porque se Deus não existe, ele volta com o argumento moral, né? Se Deus não existe justiça de fato. Aí eu estou mais próximo do monismo panteísta oriental, né? Tudo é uma coisa só. E o bem ou o mal é maia, é ilusão. Mas ele tinha dentro de si, por ser ocidental, a forte crença de que o mundo era injusto, de que o mal era real. Agora, é incompatível não existir Deus e crer em um mal que seja real. Então ele vai dizer assim, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, eu descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, que era a minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Então, o mundo não era tão aleatório, né? Porque se o mundo fosse aleatório do jeito que ele imaginava, um mundo sem Deus, né? Não fazia sentido ele ficar revoltado com a injustiça. Aquela lei moral que havia dentro dele, né, não tinha razão de ser. Se ela existia, é porque alguma coisa no mundo fazia sentido. Então, o maior argumento que ele tinha contra Deus, que era o fato de que se há mal, não há Deus, e se há Deus, então ele não tem por que se preocupar com o mal, começa a pesar contra a sua própria convicção ateísta, né? E aí ele vai dizer o seguinte, consequentemente, o ateísmo se revela muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido.
Parece uma coisa óbvia, mas se você não lê, você não chega nessa conclusão. Semelhantemente, se não houvesse luz no universo, e assim nenhuma criatura dotada de olhos, jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido. E ele vai dizer assim, você se sente molhado quando toma chuva, porque você não é um ser aquático, né? Parecia até minha sobrinha Nina filosofando, né? Será que os peixes sabem que eles estão molhados, né? É a mesma coisa que ele está dizendo, ó. Os peixes não sabem que estão molhados, porque eles vivem na água, gente. Né? Então, se o mundo não faz sentido, se ele é completamente aleatório, todo o meu esforço de compreendê-lo é em vão. E eu provavelmente não estaria fazendo isso se ele não tivesse sentido, porque automaticamente, né, a falta de sentido não seria óbvia para mim, como um peixe de caverna, esqueci como é, depois me lembra, um peixe cavernícola, não sei se é esse nome, que nasce sem olhos, não sente falta da luz. Ele simplesmente não enxerga, não tem nem olhos para enxergar. Portanto, a luz para ele não faz sentido. A escuridão é tudo que ele tem, ele vive daquele jeito perfeitamente bem, né? Portanto, uma premissa importante do ateísmo, de que o universo surge de forma absolutamente aleatória e de que a vida, no final das contas, não faz nenhum sentido, pesa contra o ateísmo quando você observa a própria realidade e faz como Lewis fez, ou nos estimulou a fazer no livro 1. Né? Quando você olha para dentro de si mesmo, você sabe que algumas coisas são injustas, outras coisas são justas. Agora, se o mundo é aleatório e sem sentido, não deveria existir esse senso de justiça. Né? E aí surge um outro argumento em Lewis. Ele cria esse argumento e depois ele vai ser melhor elaborado por filósofos modernos, o Plantinga é um deles, que é o chamado argumento da razão. Uma prova de que o materialismo não faz sentido é que a gente tem razão, é que a gente pensa e que a gente o mundo para nós é inteligível. Se ele é inteligível, é porque há algum grau de sentido e há algum grau de propósito nesse mundo. Porque se não há sentido e se não há propósito, não deveria haver qualquer tipo de sentido ou de lógica na realidade. Né? No entanto, existe essa lógica e eu consigo aprender. Então, das duas, uma. Ou existe, de fato, uma realidade transcendente, ou eu estou sendo enganado pelo meu próprio cérebro. Né? Estou tendo uma ilusão de que eu compreendo as coisas, mas que as coisas de fato não fazem sentido. E se eu estou sendo iludido pelo meu cérebro, né, como é que eu posso confiar na realidade? Como é que eu posso confiar na minha própria racionalidade? Se o meu cérebro me diz o que eu quero saber e não aquilo que de fato é. Como é que eu vou ter certeza de que a minha racionalidade, que me levou ao ateísmo, é de fato confiável? Como é que eu vou confiar nas teorias científicas? Né? E o Alvin Plantinga, ele leva isso a um nível mais alto. Né? No seu livro Ciência, Religião e Naturalismo, ele vai levantar a seguinte tese. O fato é que há um profundo mal-estar, uma profunda discordância, um conflito profundo entre o naturalismo e a ciência. Qual é a tese dele? Ele diz o seguinte, os ateístas, né, os naturalistas dizem que há um conflito irremediável entre fé, entre ciência e religião, e uma concordância absoluta entre naturalismo e ciência, entre naturalismo e religião, fé e religião, né, entre religião e ciência, e entre naturalismo e ciência. E aí ele vai mostrar o seguinte, há um conflito aparente
entre ciência e religião, mas uma concordância profunda. Porque a religião diz para a gente que há um Deus que criou e ordena o mundo. Portanto, esse Deus faz o mundo inteligível e, por intermédio da ciência, a gente consegue compreender o mundo que Deus criou. Por outro lado, há uma aproximação, uma concordância aparente entre o naturalismo e a ciência. No entanto, uma discordância profunda. Por quê? O naturalismo vai dizer que tudo é aleatório. E o que nos conduziu até aqui foi pura loteria. Loteria evolucionista. Né? E a gente sabe que a evolução proporciona ao indivíduo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Agora, veja bem, eu não preciso compreender pressupostos filosóficos que deem sentido à vida para sobreviver, muito pelo contrário. Quando eu começo a estudar filosofia, eu vou ficar deprimido, vou querer me matar. Né? Quando eu começo a estudar cálculo diferencial, eu vou ficar deprimido, vou querer me matar. Termodinâmica estatística, eu vou querer me matar. Né? Quando eu começo a estudar essas misérias inventadas criadas pela imaginação humana sem qualquer propósito de sobrevivência. Então, se a ideia de que essa evolução não foi guiada, mas que ela é absolutamente aleatória, é verdade, como é que eu posso acreditar que a minha racionalidade é verdade se boa parte dessa racionalidade não tem uma ligação direta com a minha sobrevivência, com aquilo que realmente a evolução quer proporcionar para mim? Então, das duas, uma. Ou a minha racionalidade é falsa e realmente nada faz sentido, ou há um parâmetro externo, né, que afirma que isso é verdade. E esse parâmetro externo não é a própria racionalidade. Afirmo, em específico, que há um conflito profundo e irremediável entre o naturalismo e a evolução, e, consequentemente, entre o naturalismo e a ciência. Portanto, segundo Alvin Plantinga, e eu sou seriamente inclinado a crer mais nele do que em Bertrand Russell, né? É mais natural que a ciência esteja em concordância com a própria religião do que com o naturalismo. Porque alguns pressupostos do naturalismo que são baseados numa teoria evolutiva arbitrária são contrários à própria natureza da ciência. E não é só ele que pensa isso. Em 1881, o próprio Charles Darwin, faltou um Rzinho, escreve ao seu amigo William Graham e diz o seguinte, sempre surge em mim uma dúvida horrenda quanto a saber se as convicções da mente do homem, desenvolvida a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são, em alguma medida, dignas de confiança. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que tal mente tem quaisquer convicções? A dúvida que paira sobre Darwin é justamente a dúvida que foi levantada por Lewis no seu argumento da razão. Será que a gente pode realmente confiar na nossa mente se ela é fruto do acaso? Se ela é fruto do acaso, pode ser que ela esteja me enganando, me mostrando aquilo que eu quero, né? E filosofia e ciência, nada disso tem valor real. Agora, se eu posso confiar na minha mente, por que eu posso confiar nela? O teísmo apresenta a sua opção, porque a sua mente foi criada por Deus, né? E desenvolvida para entender a realidade em que você vive, entender a criação. Deus nos criou para entender a criação, para compreender a sua própria criação, e isso está na Bíblia, em Romanos 1, né? Porque e o argumento teísta é justamente que através da criação a gente pode conhecer a Deus, certo? Então, nesse capítulo é o que Lewis tem preparado para a gente, né? Ele, portanto, chega na ideia
de que é mais provável que de fato exista um Deus transcendente, né? E que esse Deus transcendente nos dotou de razão para compreender a sua própria realidade, que é mostrada na natureza, mas depois revelada na Bíblia, né? E na próxima aula a gente vai ter aqui a invasão, é o nosso capítulo 2 do livro 2. Por hoje é só. Minho, quando você estiver gravando, você pode gravando, não, quando você estiver editando, pode cortar os devaneios e as enrolações por parte do tutor aí, do professor, né? E sintetizar aquilo que realmente importa nessa lição de hoje. Apesar de que até aqui, né, a gente começou mais de 9h30, são 10h49, estamos mais ou menos dentro do horário. Vamos terminar. Eu estou vendo o Bel ali no outro compartimento de minha casa. Eu vou pedir para a Bel fazer uma oração para a gente encerrar a EBD de hoje. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, por mais um domingo. Obrigada pela EBD de hoje, porque podemos aprender mais sobre Ti, sobre Tua Palavra. Eu te peço para que possa ficar em nossas mentes e que a gente possa estar refletindo sobre essa aula que a gente. Em nome de Jesus, abençoe o resto desse domingo e que nós possamos nos encontrar logo mais à noite e ouvir mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por hoje é só, pessoal. Por hoje não, né? Por essa manhã. Próxima semana, então, se Deus quiser, a gente vai falar sobre a invasão. E